Olá, a intenção dessa aula é trabalhar um pouco com algumas reflexões do Gramsci, de Antônio Gramsci, sobre o processo de ascensão do fascismo. São reflexões, são textos que ele produziu em 1921 e 22, durante o período de ascensão do fascismo, anterior à tomada do poder. E nesse sentido eles são muito relevantes e muito interessantes do ponto de vista de compreender esse processo num período decisivo, num período chave, né, que precede propriamente a tomada de poder do fascismo e permite estabelecer uma série de relações com outros contextos, com outros processos, muito particularmente com o que a gente vive hoje. Então, a partir disso, eu vou fazer uma rápida contextualização, né, de algumas informações biográficas, algumas informações sobre a obra do Gramsci e depois ressaltar alguns elementos centrais desta interpretação que ele produziu nesse momento, com questões que me parece que são extremamente importantes para a gente pensar o momento atual, para a gente pensar os desafios, a realidade atual. Então, acho que primeiro, só para situar o autor, né, o Gramsci foi um dirigente comunista, um fundador do Partido Comunista Italiano. Ele nasceu na Sardenha, né, em 1891. A Sardenha é uma ilha que fica entre Itália, Espanha, norte da África e França. Portanto, fica fora, né, do continente, da Itália continental. Ele aos 11 anos se muda, aos 20 anos ele se muda para Turim, em 1911, e a partir de então a sua base, a sua militância, a sua atuação toda vai estar vinculada, né, ao processo que ocorre em Turim, ao movimento operário de Turim, as organizações das quais ele participa nessa cidade. 2 anos depois, em 1913, ele ingressa no Partido Socialista, que era a principal organização de esquerda na Itália. Em 1914 ele se opõe à entrada da Itália na guerra, defende uma política de neutralidade, e esse vai ser um momento chave de ruptura no interior dos partidos socialistas, né, uma questão fundamental, né, da denúncia daquela parcela do movimento socialista, do movimento operário, que adere aos discursos nacionalistas, imperialistas de seus respectivos países, e o Gramsci nesse momento toma já uma posição clara. E um pouco depois, em 1919 e 20, vai ser um momento absolutamente decisivo na sua atuação, né, no amadurecimento da sua reflexão, no momento em que ele acompanha o processo de ocupações de fábrica, né, em Turim, em toda a região, que é um processo extremamente vigoroso, extremamente importante, né, as greves operárias, as ocupações de fábrica, a constituição de comitês de fábrica, e é um processo ao mesmo tempo extremamente instigante, que coloca a possibilidade concreta da efetivação de uma revolução socialista, mas ao mesmo tempo ele é traumático pela intervenção, pela forma de atuação do Partido Socialista, que vai ser no sentido de desmobilizar a greve, de buscar acordos que, no entender do Gramsci, desmoralizam e desqualificam as lutas dos trabalhadores. Só como indicação, a gente tem, né, no Brasil a tese de doutorado publicada do Edmundo Fernandes Dias, que chama Gramsci em Turim, a construção do conceito de hegemonia, né, que acho que é uma indicação fundamental para entender que ele trabalha com estes textos produzidos pelo Gramsci nesse período, né, de 1919 e 20, que são imediatamente anteriores, né, à ascensão do fascismo e à reflexão dele sobre a ascensão do fascismo, que ajudam a entender a dimensão e a magnitude desta traição do socialismo reformista e desta derrota. Em diferentes momentos ele fala, né, que não é diretamente o fascismo que derrota a classe operária, mas que é a derrota da classe operária em 19 e 20 que abre o caminho, que pavimenta as possibilidades de ascensão do fascismo em 21, 22, e desse ponto de vista há uma série de questões a serem pensadas em torno disso. Em 1921, no iniciozinho de 1921, e tem uma relação direta com este processo, né, e com os rumos que tomou o Partido Socialista, é fundado na cidade de Livorno o Partido Comunista. E Gramsci participa, é um dos principais articuladores, é um congresso do Partido Socialista, mas uma parcela do Partido Socialista intervém para a ruptura, né, há uma cisão e há a formação do Partido Comunista Italiano, né, em janeiro de 1921.
E daí em diante, né, exatamente esse período, de janeiro de 21 até outubro de 22, quando se dá a marcha sobre Roma e a constituição propriamente de um governo liderado por Mussolini, este período, estes 22 meses, são o período em que ele muito detidamente busca pensar sobre esse processo e faz isso através da publicação de inúmeros artigos na imprensa, né, no Ordem Novo, sobretudo, né, na imprensa operária, da qual ele fazia parte e participava da organização. Em maio de 22, um ano e pouco depois, ele sai da Itália com problemas sérios de saúde, ele vai a Moscou, um tratamento de saúde, permanece em Moscou, né, e acaba ficando por 2 anos, né, na cidade de Moscou. Então não estava na Itália no finalzinho deste processo, no momento da marcha sobre Roma, então estava no exterior. Em 1923, já sob o governo de Mussolini, em um processo de fascistização, mas não ainda sob uma ditadura aberta, ele propõe uma aliança entre os operários do norte e os camponeses do sul, ainda que houvesse todo um enorme conjunto de preconceitos sobre os camponeses do sul, mas ele se detém sobre a questão meridional, sobre a questão da integração nacional, e diz que esta aliança é necessária para recolocar as possibilidades de um processo revolucionário e ao mesmo tempo derrotar o fascismo. Em abril de 24, ainda no exterior, ele é eleito deputado, ou seja, ainda há eleições, o processo de fascistização, a repressão oriunda e produzida pelo fascismo, ela é progressiva, mas ela ainda permite eleições e ainda permite inclusive a participação do Partido Comunista nas eleições, e ele é eleito deputado, né, em abril de 24, retorna para a Itália para assumir enquanto deputado, mas logo na sequência há o assassinato de um deputado socialista, do Matteotti, e a partir deste atentado, deste assassinato, há uma aceleração do processo de fechamento político, de repressão, de violência política. O Gramsci propõe uma greve geral e propõe que é necessário radicalizar a resistência nesse momento, que não é possível seguir uma estratégia que vem sendo proposta pelo Partido Socialista de busca de acordos, de moderação, de tentativa de pactos. Ele vai dizer que isto é o caminho da derrota, mas não vai ocorrer essa greve geral, né, e ao contrário vai haver por mais 2 anos, de 24 a 1926, situações de semi-legalidade, de avanço da repressão, até que em 1926 há a constituição do regime fascista. Acho que é importante ressaltar isso, né? São 4 anos de governo, 3 anos e pouco de governo do Mussolini em processo de progressiva radicalização, de progressivo fechamento político, de escalada da repressão e do cerceamento das liberdades democráticas, até que em 1926 a gente pode falar assim de um Estado fascista já plenamente configurado. E é justo em 1916, em novembro de 26, no final, né, quando completam-se 4 anos de regime fascista, que é decretada a prisão de Gramsci, que ele é preso, tem a sua prisão decretada, efetivamente é preso e permanece até o final dos seus dias, né, por 11 anos, né, até abril de 37, na prisão. Ele logo na sequência, né, no ano de 1928, depois de um ano e pouco de processo, ele vai ser definitivamente condenado a 20 anos, né, e o promotor tem uma sentença, promotor fascista, tem uma sentença que é extremamente indicativa, né, quando ele diz: devemos impedir que este cérebro funcione por 20 anos, e isso mostra claramente, né, o sentido e a perspectiva que se colocava. Só em 1929 ele vai ter permissão para escrever na cela, até então ele era mantido em condições absolutamente sem essa possibilidade, né? E entre 29 e 35, neste período de 6 anos, é o que ele escreve a maior parte dos cadernos do cárcere, né, dos escritos que são os mais conhecidos da sua produção. Em 35 ele tem um sério agravamento da sua condição de saúde, vive de 35 até abril de 37, já praticamente sem condições de escrever, sua produção se encerra, passa de prisões para sanatórios prisionais, né, para condições muito adversas de saúde, até que já em condições precaríssimas ele é libertado em abril de 37 e morre poucos dias depois. Ou seja, o regime fascista o liberta
quando já tem plena certeza nem convicção de que ele não resistiria mais. O que o Gramsci nos deixa, né, de produção e de escritos? Né? Qual é o que se constitui como sendo, né, o seu conjunto de reflexões? É de uma forma muito rápida e simplificada, mas tentando mostrar um pouco, né, do que a gente dispõe. Dá para se colocar 3 grandes conjuntos e que felizmente numa parcela muito significativa deles a gente tem já publicados, né, na língua portuguesa. O primeiro deles são o que hoje se chama de escritos políticos, que é a sua produção pré-cárcere, que é a sua produção que fundamentalmente é uma produção de caráter jornalística. São artigos publicados em jornais, né, tem alguns relatórios, alguns materiais de análise escritos para ele mesmo, mas sobretudo são artigos curtos, né, mas ainda assim efetivamente muito relevantes. Então, no Brasil a gente tem uma coletânea com Então, o primeiro destes conjuntos são os escritos pré-cárcere, que são fundamentalmente escritos produzidos mais cotidianos, mais conjunturais, escritos produzidos no calor da luta política, escritos publicados em jornais, sobretudo no Ordem Novo, né, na imprensa comunista, da qual ele fazia parte, a qual ele construía conjuntamente. No entanto, o fato de que estes artigos tenham essa característica, sejam em geral artigos mais curtos, não significa que não sejam extremamente aguçados enquanto análise, enquanto reflexão. Então, parece que uma questão bastante importante de salientar é que há uma certa tendência de se valorizar exclusivamente os cadernos do cárcere, colocando como num patamar radicalmente distinto da sua produção pré-carcerária. E isso, do meu ponto de vista, do ponto de vista de uma série de intérpretes, Edmundo Fernandes Dias chamava muito atenção para isso. Isso é um erro, porque há uma continuidade clara na reflexão pré- e pós-cárcere. Então, esses escritos políticos, eles fundamentalmente estão publicados hoje, uma parcela deles, né, em 2 volumes da civilização brasileira. O primeiro deles, o volume 1, que abarca a produção jornalística do período 1910-1920, e sobretudo há um conjunto de escritos aqui que está sob a rubrica A Nova Ordem, que trata desse processo das ocupações de fábrica, da resistência, das greves operárias, da posição do Partido Socialista. Então esse conjunto é extremamente importante, né, no amadurecimento da reflexão da perspectiva do Gramsci. E há um segundo volume que pega o período 1921-1926, e esse segundo período a gente tem especificamente esses textos que eu vou discutir um pouquinho mais detalhadamente na sequência, que estão sob a rubrica Socialismo e Fascismo. Então são basicamente 100 páginas de textos aqui. Claro que isso é uma seleção, uma parte, né, de um conjunto mais amplo de textos que não estão publicados em português, e que diretamente o próprio título colocado, né, Socialismo e Fascismo, indica um pouco a conexão entre as estratégias, do ponto de vista dele, equivocadas do Partido Socialista e a forma com que elas abriram caminho, favoreceram a expansão do fascismo. Também neste volume há um conjunto de escritos, já escritos da Rússia, da União Soviética, sobre a construção do Partido Comunista, onde ele discute estratégias, onde ele discute já sobre o regime fascista, né, em 23, 24, 25, onde ele discute e pensa questões relacionadas ao processo de enfrentamento do fascismo. E há o último escrito pré-cárcere dele, que são notas sobre a questão meridional, onde ele pensa propriamente a relação entre o campesinato do sul e o operariado do norte, a relação entre formações econômico-sociais distintas do sul e do norte, como que elas se articulam de maneira contraditória e como que isto produz efeitos políticos. Há um segundo conjunto, já no período do cárcere, que são as cartas do cárcere. É um volume muito grande de cartas e é um material extremamente rico do ponto de vista humano, do ponto de vista da sensibilidade, das relações, da expressão dos sentimentos também, da condição degradante a que ele é submetido e ao esforço, né, de se manter plenamente lúcido, né, frente a esses desafios. Então essas cartas também estão, né, organizadas em 2 volumes, né,
26, 30 o primeiro deles, 31, 37 o segundo, né, são sobretudo cartas ao filho, à cunhada, cartas com essa característica que passavam pela censura, portanto tinham limitações em relação a isso, mas que também ajudam a compreender questões que estão presentes, né, propriamente nos cadernos do Cárcere. E os cadernos que são efetivamente, né, o núcleo mais conhecido da sua reflexão, mais amadurecido, embora em continuidade com o período anterior, se constituem de 29 cadernos que foram escritos entre 29 e 35, ou seja, ao longo de um período relativamente curto, se a gente for ver a dimensão das reflexões e da produção, né, ao longo de 6 anos ele escreve 29 cadernos, e esses cadernos eles têm duas características distintas. Tem 12 cadernos que são miscelâneos, ou seja, cadernos que tratam de temas variados, que cada nota é sobre um tema distinto, e são anotações para serem recuperadas, retrabalhadas, aprofundadas depois, e 17 cadernos são cadernos temáticos. Então os cadernos temáticos são justamente a retomada de temas que tinham sido apresentados, que tinham sido esboçados inicialmente, né, na forma de notas curtas, e que essas notas se articulam em uma reflexão mais articulada, né, nestes cadernos temáticos. A gente tem duas formas, a gente tem uma série de problemas que não vem ao caso aqui, né, de edição, quando esses cadernos foram inicialmente publicados com censuras, com modificações, né, dentro da lógica do stalinismo, e mais do que isso, quando eles foram apresentados como se fossem livros prontos, num reordenamento do texto. Isso é uma referência histórica importante, mas a gente tem hoje, né, a partir da edição conduzida por Gerratana, que é uma edição, né, que a gente não tem em português, tem em língua italiana, né, num formato em 4 pesados volumes, extremamente completa, né. Os 3 primeiros trazem na íntegra e na ordem de escrita estes cadernos, o quarto é constituído de um riquíssimo aparato crítico. Estes cadernos estão aqui, os 29 cadernos, exatamente na forma com que eles foram produzidos, e mais alguns enxertos, né, de cadernos de tradução. No Brasil a gente não tem desta forma, mas a gente tem uma edição extremamente rica, bem cuidada, né, da civilização brasileira, coordenada pelo Carlos Nelson Coutinho, que foi publicada no início dos anos 2000 e que se constituem de 6 volumes. O primeiro deles, que trata sobretudo da filosofia, os cadernos temáticos relacionados à filosofia, a crítica ao mecanicismo do Bukharin também, do manual de sociologia marxista. O segundo, que trata de intelectuais, educação e jornalismo, que tem os cadernos temáticos relativos a este tema. O terceiro, Maquiavel e Notas sobre o Estado e a Política, onde basicamente está o núcleo da sua reflexão sobre a política e sobre a hegemonia, embora ela perpasse todos os 6 cadernos. O quarto, Temas de Cultura, Ação Católica e Americanismo e Fordismo, onde ele discute também a questão dos Estados Unidos, de uma nova forma de enquadramento relacionada ao terrorismo, ao Fordismo, né, de produção de uma cultura operária, que também tem relação com a forma de pensar a hegemonia, e também tem conexão com a sua reflexão sobre o fascismo. O quinto deles, o Ressurgimento, Notas sobre a História da Itália, que é extremamente importante, inclusive para entender o fascismo, no sentido de pensar o quanto a fragilidade do processo de unificação, de unificação e democratização italiana, sobretudo decorrente das opções do seu caráter excludente, antipopular, autocrático por parte da burguesia italiana, vai produzir uma democracia que é particularmente frágil, e essa é uma reflexão que eu acho que é bastante importante para a gente, com as devidas mediações, porque são situações com muitas analogias possíveis. E por último, o último caderno, volume 6, trata da literatura, folclore e gramática. São textos de crítica literária, são textos de reflexão sobre a cultura, mas que também estabelecem muitas conexões. Então, por mais que todos os cadernos sejam temáticos, eles são extremamente articulados do ponto de vista, né, da forma com que a relação entre estes temas é apresentada, né, e é constituída. Então, dito isto, passando, né, para a parte central,
O que são esses escritos, ou antes do que são estes escritos, que contexto que se vivia na Itália, que se atravessava na Itália entre janeiro de 21 e outubro de 22, momento chave da ascensão do fascismo e da compreensão sobre ela. Este período ele é atravessado, e o Gramsci coloca esta como uma questão muito decisiva, pela incompreensão e pela ineficácia das estratégias dos socialistas no combate ao fascismo. Sobretudo por uma estratégia que minimizava a ameaça fascista, que acreditava que a burguesia italiana não seria louca a apostar no fascismo, que as instituições democráticas garantiriam que o fascismo que não houvesse uma escalada de violência no momento em que essa escalada de violência já se colocava. Esse contexto é marcado pela formação e fundação do Partido Comunista, em janeiro de 1921, justamente no início deste período, que produz uma reflexão crítica bastante consistente, mas que não conta, neste momento ainda, com força suficiente para direcionar o movimento operário, para coordenar estratégias mais amplas. O Partido Comunista, no momento da sua formação, ele é bastante minoritário em relação à força que o Partido Socialista, Reformista, contava até então. Ao mesmo tempo, é um período de cumplicidade ativa dos órgãos do Estado, e isso absolutamente não vai passar desapercebido por Gramsci, vai ser denunciado sistematicamente, e é um período de crescimento progressivo da violência política, de atentados, de ameaças, de violência, de assassinatos, de incêndio de sedes operárias, de sedes da imprensa operária, de organizações sindicais, de organizações do próprio Partido Comunista, ou seja, um período de muita violência política com cumplicidade do aparato do Estado. E é um período que, ao longo destes 22 meses, de progressiva escalada do fascismo, seja do ponto de vista eleitoral, seja do ponto de vista de arregimentação de uma base social, seja do ponto de vista da formação militante, da regimentação paramilitar, de uma organização e de um treinamento que tem esta característica. É interessante mencionar em relação a isso que uma década depois, o Trotsky vai fazer uma menção de que o Gramsci foi o único dirigente do Partido Comunista que já antes da ascensão do fascismo, antevia claramente a possibilidade de uma ditadura fascista. Não só a possibilidade de que o fascismo chegasse ao governo, mas que ele subvertesse o regime e constituísse uma ditadura fascista. Então, entrando para os textos, acho que é importante começar mencionando alguns conceitos, algumas conceituações, algumas caracterizações que ao longo deste período Gramsci faz tentando entender o que é o fascismo. Parece que o primeiro deles, logo no início, em março de 1921, eu vou trazer uma série de citações aqui, eu não vou, para não ficar chato, não vou colocar as referências, em que texto está cada uma delas, mas isso tudo está na série de artigos que está saindo no Esquerda Online, e aí com as referências, com a citação de forma mais cuidadosa e correta, mas basicamente eu vou tentar trazer uma série de falas do Gramsci ao longo deste tempo e pelo menos situar o momento em que elas se dão. Então, em março de 21, ele caracteriza o fascismo como expressão da revolta da classe média. O que é o fascismo visto numa escala internacional? É a tentativa de resolver os problemas da produção e da troca através de rajadas de metralhadoras e tiros de pistola. Ou seja, resolver a crise através de tiros de pistola. Absolutamente atual. Existe em todos os países um extrato da população, a pequena e média burguesia, que considera ser possível resolver estes gigantescos problemas com metralhadoras e pistolas. É este extrato que alimenta o fascismo e que fornece os seus ativos. E aí ele complementa essa reflexão com algo também absolutamente atual e que muitas vezes a gente pensa que é característico apenas do nosso tempo e está literalmente registrado em março de 1921 pelo Gramsci. Ele diz: a experiência histórica não vale para os pequeno-burgueses, que não conhecem a história. A ilusão é o alimento mais tenaz da consciência coletiva. A história ensina, mas não tem alunos.
Então aquilo que hoje a gente trata, né, como os boatos de WhatsApp, como as desinformações, as contra-informações, por outros meios, através de outros recursos, por outros processos. Ele fala da fofoca, ele fala, né, dos temores coletivos que se constituem irracionalmente. Por outros meios, situações e processos muito semelhantes se davam, e isto é um alimento do fascismo, sobretudo para este setor social. No mês seguinte, em abril de 21, ele trata o fascismo como expressão do atraso e da decomposição social e, portanto, como a tentativa de canalizar um sentimento antissistema para uma perspectiva reacionária. Eu vou citar aqui mais uma vez que ele diz que o fascismo é o nome da profunda decomposição da sociedade italiana, que não podia deixar de se acompanhar pela profunda decomposição do Estado. O fascismo apresentou-se como antipartido, abriu as portas para todos os candidatos e, prometendo a impunidade, permitiu que uma multidão informe cobrisse com um verniz de idealismo político vago e nebuloso o transbordamento selvagem das paixões, dos ódios, dos desejos. O fascismo tornou-se assim uma expressão dos nossos costumes, identificando-se com a psicologia bárbara e antissocial de alguns estratos do povo italiano, ainda não modificados por uma nova tradição, pela escola, pela convivência, em um Estado bem organizado e bem administrado. E aqui tem um elemento fundamental, que é este direcionamento reacionário de sentimentos de revolta, que em si, em princípio, não seriam reacionários, mas a função social e política do fascismo é justamente este direcionamento, esta mudança de sentido, esta ativação política em uma perspectiva contra-revolucionária de um sentimento que, em princípio, poderia ser revolucionário. Dois meses depois, em junho de 21, ele faz uma definição do fascismo apresentando quatro elementos, dizendo que já então, vejam, primeiro semestre de 21, que já então o fascismo contava com uma pesadíssima bagagem de atos criminosos, que estes atos eram viabilizados pela cumplicidade da polícia e da magistratura, que a organização militar do fascismo era crescente, contava com depósitos, com um processo de armamentismo, isso é chave neste momento, né, com acúmulo de munições, e que ao mesmo tempo isso era potencializado pelo fato de que ele constituía semi-clandestinamente, digamos assim, um sistema hierárquico de tipo militar, mais propriamente paramilitar. Em junho de 21, ou seja, já logo na sequência, ele vai dizer ainda que o fascismo é expressão da crise do regime, que só será superada com a sua supressão por uma revolução social. E aqui neste momento isso aparece em muitas situações, né? O fascismo era a expressão de uma derrota operária, ele é a expressão de um recuo e de uma traição produzida pelo Partido Socialista, e na reflexão dele isto não vai ser superado de forma definitiva sem uma revolução social. Então, esse é um elemento difícil para a gente compreender, né, sem pensar a possibilidade concreta de uma revolução social que se poderia ter se efetivado em 19 e 20, mas esse é um elemento chave, né, muito presente no seu pensamento. A partir disso, né, e dessa caracterização inicial, me parece importante tentar destacar alguns elementos centrais da reflexão dele, que são particularmente elementos extremamente importantes para a gente entender os desafios atuais, o contexto atual também. Eu vou destacar 5 elementos, né, e aí tentando trazer algumas citações em cada um deles, de forma a que se torne, que a gente valorize um pouco a fala do Gramsci, que é extremamente rica, né, que se torne mais elucidativo. O primeiro destes elementos, e que talvez seja o mais marcante, porque ele atravessa o conjunto destes escritos, é o que trata da política de apaziguamento dos socialistas e de o quanto é ineficaz, do quanto é improdutivo tentar evitar a ascensão do fascismo buscando acordos com o fascismo, ou ainda buscando a responsabilidade da classe dominante, ou ainda buscando que as instituições do Estado sejam efetivas contra o fascismo. Qualquer uma destas estratégias, e todas elas vão ser tentadas pelo Partido Socialista, vão ser vistas pelo Gramsci como necessariamente destinadas ao fracasso.
Segundo ele, há uma política desastrosa dos socialistas que se caracteriza por minimizar a ameaça fascista, portanto, sempre tranquilizar os seus militantes, tranquilizar os seus sindicatos, compreender o fascismo meramente como uma força eleitoral, então pensar no fascismo pelo contingente de votos, pensando de uma maneira como se ele fosse um partido como os outros, o que ele não é, e buscar acordos com os fascistas. Esses três eixos, minimizar, reduzir uma força eleitoral e pensar que é possível estabelecer acordos com eles, vão ser três elementos presentes na política dos socialistas e muito fortemente criticado pelo Gramsci. Segundo ele, a questão central, então, é a responsabilidade da derrota, a responsabilidade do Partido Socialista pela derrota operária de 1919-20, e que esta derrota foi fundamental para o refluxo da esquerda, para a desmoralização da classe operária, e ela pavimenta o caminho para a ascensão fascista. E segundo ele, a partir disto, a política de apaziguamento desarmou politicamente e desorganizou os trabalhadores. Em agosto de 1921, já no momento, né, onde esta ascensão fascista era mais explícita, mais evidente, mais caracterizada, os socialistas vão assinar com os fascistas um pacto chamado Pacto de Roma, segundo o qual eles acordam a imediata cessação de ameaças, vias de fato, represálias, punições, vinganças, pressões e violências pessoais entre os militantes socialistas e fascistas, bem como respeito recíproco aos símbolos dos dois partidos. Isto é assinado, e o Partido Socialista ainda tinha a foice e o martelo como seus símbolos, este respeito recíproco aos militantes, à integridade física e aos símbolos é assinado por parlamentares de ambos os fascistas. E Gramsci considera isto um absurdo sem tamanho, na medida em que significava confiar de forma absolutamente suicida que a assinatura de um acordo garantiria que o fascismo deixasse de ser aquilo que essencialmente ele era, ou seja, uma forma violenta da contra-revolução e do ataque às organizações da classe operária. E aí o Gramsci vai dizer que este acordo é o ponto conclusivo de uma orientação cega e politicamente desastrosa. Outro erro apontado por ele vai ser a confiança demasiada nos setores democráticos da classe dominante. A crença de que era possível estabelecer uma frente com setores que seriam sinceramente antifascistas e que não permitiriam, que não aceitariam a escalada fascista. Segundo ele, o custo desta estratégia foi objetivamente a perda da autonomia organizativa e política dos trabalhadores, e que este custo vai desarmar possibilidades concretas de resistência. Ele traz, sobretudo, a experiência da Hungria, da forma com que a República Socialista Húngara foi esmagada em 1919 por uma ampla coalizão de direita, e o quanto que setores moderados da esquerda acreditavam que era possível negociar e dialogar, e inclusive integraram esta coalizão contra-revolucionária. Aí, citando, ele diz que a experiência húngara deixou uma lição. Os reacionários, para derrotar os comunistas, primeiro acaliciam os socialistas, assumem compromissos com eles, fazem acordos de pacificação. Depois, uma vez derrotados os comunistas, os compromissos e acordos são ignorados e também os socialistas experimentam a forca e o fuzilamento. E, portanto, esta estratégia fracassada, esta inépcia, indecisão e incapacidade dos dirigentes socialistas aumentava, potencializava o risco da Itália ser arrastada num caos de barbárie sem precedente na história de nosso país, escrito em junho de 1921. Ou seja, uma perspectiva muito clara de que esta não é a estratégia, esta não é a forma, não é a possibilidade concreta de enfrentamento ao fascismo. A política de apaziguamento. No segundo eixo da sua reflexão, e é bastante importante e ao mesmo tempo bastante atual, é a caracterização da base social do fascismo. Qual é a base social? Quem o fascismo articula, reúne e congrega? Fundamentalmente a pequena burguesia. E isto coloca uma contradição básica, fundamental, um verdadeiro paradoxo entre o conteúdo social do fascismo e a sua base social. O conteúdo social do fascismo é fundamentalmente expressão do interesse do grande capital.
O fascismo, quando se constitui em governo, vai de forma mais clara e explícita expressar este conteúdo social. Mas a sua mobilização e a sua organização coloca ênfase em palavras de ordem, em bandeiras, em processos que são expressão da revolta da pequena burguesia. Então, muitas vezes, necessariamente, ele se apresenta como antissistema, ele se apresenta como crítico a tudo o que está aí, né, ao status quo, à ordem dominante, por expressar esta perspectiva pequeno-burguesa. E o Gramsci observa, né, um claro predomínio da pequena burguesia, tanto urbana quanto rural, no fascismo, que é interessante, que é algo muito semelhante ao que uma década depois, né, no livro A Psicologia de Massas do Fascismo, William Reich, na Alemanha, vai identificar. E vai mapear, do ponto de vista eleitoral, de onde provém os votos, né, e ver que majoritariamente o nazismo também é expressão da pequena burguesia, tanto urbana quanto rural. E é importante caracterizar isso no sentido de entender que o fascismo italiano, o nazismo alemão não são expressão, não tem o apoio do povo como um todo. Então, quando a gente diz de uma forma meio simplificadora, como que foi possível que o povo alemão apoiasse o nazismo, que o povo italiano? Quem apoiou o fascismo e o nazismo foram, sobretudo, fundamentalmente, setores pequeno-burgueses que constituíam massas pela característica das formações econômico-sociais desses países, que constituíam massas bastante numerosas. Evidentemente que vai se encontrar no interior da classe operária setores, parcelas, grupos que aderem ao fascismo, mas eles são amplamente minoritários, né? O fascismo ele não foi, em momento algum, amplamente majoritário na classe trabalhadora, mas sim na pequena burguesia. E a partir disso, Gramsci caracteriza, essa caracterização ela é fundamental, ela é imprescindível que se compreenda, né, que o sentido histórico do fascismo é justamente dar um conteúdo reacionário à revolta da pequena burguesia. E por que é politicamente decisivo fazer isso? Dar este conteúdo reacionário? Por conta de duas características da pequena burguesia que são peculiares. A pequena burguesia, ela, primeiro, ela não é nem classe trabalhadora, nem, embora o nome pequena burguesia, nem burguesia propriamente dita, e ela se coloca numa condição muito contraditória, porque ela tem um elemento comum fundamental com cada uma das duas classes fundamentais. A pequena burguesia ela é proprietária, seja da pequena propriedade rural, seja do comércio, no pequeno comerciante, seja da ferraria, da serralheria, do pequeno negócio artesanal, industrial, que é comandado familiarmente. Ou seja, ela é proprietária, ela detém os seus pequenos meios de produção e nisto ela se identifica com a burguesia. Mas ao mesmo tempo, e ao contrário da burguesia, ela não vive da extração de mais-valia, da exploração do trabalho alheio. A pequena burguesia precisa trabalhar, o dono do restaurante coloca a sua esposa, o seu filho, a sua filha, os seus agregados familiares para trabalhar junto. Ele necessita trabalhar, ele vive do seu próprio trabalho e desse ponto de vista ele tem um elemento em comum com a classe trabalhadora. Ele não é um latifundiário que vive na cidade e que não depende do seu trabalho pessoal, o seu ganho. Ele não é um industrial dono de uma empresa que não produz diretamente as mercadorias das quais provém o seu lucro. Ele necessita trabalhar. O que significa isso? Significa que a pequena burguesia, politicamente, ela se coloca numa indefinição. E aí entra o segundo grande elemento que a caracteriza. A pequena burguesia é historicamente incapaz de constituir um projeto social próprio. É utópico, é irreal uma sociedade de pequenos proprietários, uma organização econômico-social que seja a expressão e que tenha como classe dominante a pequena burguesia. Isso não se coloca como utopia, se coloca como uma aspiração imaginária, mas não se concretiza como projeto real. E, portanto, a expressão política da pequena burguesia é sempre associada a uma das classes fundamentais. E a importância política do fascismo é colocar a pequena burguesia atrelada à grande burguesia, à classe dominante como um todo, a partir de um conjunto de elementos ideológicos de mobilização, do sentido, do sentimento de nação, né, do anticomunismo, de todos os elementos que caracterizam
a perspectiva fascista. Então ele permite, o fascismo é relevante, ele tem um papel histórico fundamental, precisamente porque ele permite colocar a pequena burguesia a serviço da grande burguesia. E mais ainda, pela sua especificidade, o fascismo é apenas um conjunto de elementos ideológicos, o nacionalismo, o armamentismo, a misoginia, o anticomunismo, o nacionalismo, o anticomunismo. Não é apenas um conjunto ideológico, mas é uma forma concreta de transformação disto em uma perspectiva militante e no sentido de construção de uma tropa de choque. Então ele coloca a classe média, primeiro ideologicamente no campo da burguesia e segundo, a ativa política, organizativa e militarmente como tropa de choque. E a partir disso o Gramsci vai fazer uma crítica extremamente ácida, né, à pequena burguesia, e a pequena burguesia italiana nas suas contradições específicas, de diferentes formas, em diferentes momentos. Em janeiro de 1921, ele vai, vejam, janeiro de 21, no início deste biênio do qual a gente está tratando, ele vai observar que há um elemento histórico novo, que é a constituição de grandes manifestações de rua reacionárias. Justamente aquilo que surpreendeu a muitos em 2015 no Brasil, quando se constituem as grandes mobilizações reacionárias e com um papel destacado do fascismo no seu interior, foi visto no final, já no segundo semestre de 1920, registrado por Gramsci em 21. Segundo Gramsci, essas manifestações são a resposta à perda de importância da pequena burguesia, afastada de qualquer função vital no terreno da produção, que tenta reagir a esse processo buscando de todos os modos conservar uma posição de iniciativa histórica. Ela macaqueia a classe operária e também faz manifestações de rua. Então é curioso observar nesse momento a forma com que ele registra. E logo na sequência ele vai escrever um artigo magistral chamado O Povo dos Macacos. O termo Povo dos Macacos é uma referência ao livro da Selva, né, do Kipling. O livro da Selva é a história que a gente conhece mais como As Aventuras de Mowgli, né, a história de Mowgli. E dentro do livro da Selva há o Povo dos Macacos, que é justamente a partir da analogia que ele utiliza para caracterizar a classe média. Por quê? Porque o povo dos macacos é marcado por duas características que vão ser muito marcantes deste setor social. O sentimento de superioridade, ou seja, eles se veem melhores do que os demais, e a brutal incoerência dos seus discursos moralizantes que não se concretiza com a sua prática. Moralizantes nos mais diversos sentidos da palavra, e isto é completamente presente, né, na ação política da classe média, sobretudo na sua vinculação, né, ao fascismo. E aí, para citar uma passagem magistral, ele diz: o povo dos macacos, que acredita ser superior a todos os outros povos da selva, que acredita possuir toda a inteligência, toda a intuição, todo o espírito revolucionário, toda a sabedoria de governo, etc., etc. Com ele ocorre o seguinte: a pequena burguesia que se puser a serviço do poder governamental por meio da corrupção parlamentar, modifica a forma de prestação de serviços, torna-se antiparlamentarista e busca corromper as ruas. Ou seja, são os mesmos setores, são os mesmos grupos, são os mesmos que apostaram em formas da pequena política no âmbito municipal, das tramóias, das negociações, dos ganhos da pequena corrupção, são os mesmos que se investem num discurso moralista, de um discurso anticorrupção, de um discurso de regeneração política, neste novo momento, neste novo invólucro que é o fascismo. E ao mesmo tempo a violência, a agressividade, o militarismo de sua ação buscam expressar força e potência. Então o fascismo sempre utiliza das mais diferentes formas e instrumentos para se mostrar mais forte do que ele é. No entanto, eles expressam justamente o contrário, expressam a sua incapacidade orgânica, expressam o fato de que eles não têm projeto, e portanto o seu projeto vai ser o da classe dominante, mas eles não podem expressar isso de forma clara. Depois de ter corrompido e arruinado a instituição parlamentar, a pequena burguesia corrompe e arruína também as demais instituições, os sustentáculos fundamentais do Estado, o exército, a polícia, a magistratura. Corrupção e ruína realizadas a fundo perdido, sem nenhuma finalidade precisa. A única finalidade precisa deveria ser a criação de um novo Estado, mas o povo dos macacos, e atenção para esse fechamento,
se caracteriza principalmente pela incapacidade orgânica de criar para si uma lei, de fundar um Estado. Ou seja, ele se expressa como potente, como forma de omitir, de ocultar a sua impotência. Aqui uma analogia muito clara com a análise que o Reich faz uma década depois no fascismo, onde ele basicamente vai dizer isso, aprofundando mais alguns elementos, alguns aspectos desta impotência. E aí os tiros de pistola, mais uma vez, os tiros de pistola e agressões verbais, e agressões físicas e assassinatos, como a escalada de violência que o caracteriza como sendo uma estratégia, um instrumento para omitir propriamente a sua impotência. A pequena burguesia, mesmo nesta sua última encarnação política, que é o fascismo, revelou definitivamente sua natureza de serva do capitalismo e da propriedade agrária, de agente da contra-revolução. Mas revelou também que é fundamentalmente incapaz de desempenhar qualquer tarefa histórica. O povo dos macacos enche as crônicas, não faz história, deixa traços nos jornais, não oferece material para livros. A pequena burguesia, depois de ter arruinado o parlamento, está arruinando o Estado burguês. Ela substitui em escala cada vez maior a autoridade da lei pela violência privada. Exerce e não pode agir de outro modo esta violência de modo caótico e brutal. E é um processo, é um momento onde a violência fascista passa a se dar cada vez mais de forma desordenada. Os grupos fascistas se autonomizam, né, e efetivamente a liderança fascista perde o controle sobre elas e vai gerar um processo caótico de escalada da violência que é característico, né, dessa dinâmica. O terceiro, então, recapitulando, né, a estratégia de apaziguamento dos socialistas. O primeiro, a base social da classe média, a sua ativação política em uma perspectiva reacionária. O segundo, o terceiro dos nossos eixos, dos eixos colocados, né, pelo Gramsci, remete justamente à cumplicidade do Estado burguês, do Estado liberal, das instituições supostamente democráticas, mas que são absolutamente cúmplices com a violência fascista. E aqui, mais uma vez, há um aparente paradoxo. Né? O fascismo se coloca, o discurso fascista, ele é intensamente anti-ordem, anti-status quo. Ele se coloca como a negação de tudo que está aí, da corrupção dos políticos, da corrupção da magistratura. Portanto, parece ser lógico, né, que os juízes, que o aparato repressivo, que as instâncias do Estado o combatam. E o paradoxo é justamente que elas são absolutamente cúmplices. E o Gramsci vai discutir de uma forma muito pertinente isso, que essa cumplicidade tem a ver, inclusive, com a percepção da artificialidade desta crítica, da falta de substância desta crítica por parte do fascismo. Então, ao longo desse período, né, há uma violência crescente, com centenas de ataques terroristas, de atentados, de assassinatos, de massacres, de incêndios de sedes comunistas, de sedes de sindicatos, de jornais, que são promovidos pelas milícias fascistas, e não há uma resposta do ponto de vista policial, judiciário, da ordem pública, né, sob forma alguma, que confrontem ou que limitem esta escalada de violência. Os socialistas esperavam que as instituições do Estado funcionassem para defender as liberdades. E, segundo Gramsci, chegam mesmo a rir diante da simples hipótese de um golpe de Estado. E aí, claramente, ele está ironizando esta desqualificação da ameaça por parte dos socialistas. Segundo Gramsci, o Estado liberal é cúmplice. E especialmente cúmplice é o Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário tem clareza do que está se dando. Ele não é que ele não esteja entendendo, não é que ele não saiba, mas ele é objetivamente, sobretudo a cúpula do Poder Judiciário, é objetivamente cúmplice da escalada fascista. Esta aparência anti-regime e anti-sistema, ela é necessária para captar a revolta social e para imprimir a esta revolta um sentido político e social reacionário. Só que o Gramsci denuncia a falsidade desta aparência. E ele vai dizer que é preciso insistir para fazer compreender que o proletariado hoje não tem contra si apenas uma associação privada, mas todo o aparelho estatal.
O fascismo está organicamente ligado à atual crise do regime capitalista e só desaparecerá com a supressão deste regime. Isso significa para ele que será errática qualquer ação que confie nas instituições liberais, que acredite que elas, que o poder judiciário, que o aparato repressivo vai efetivamente reprimir os atacantes fascistas, os agressores, os assassinos fascistas. Ele não vai fazer isso, e ter clareza disso é fundamental para o Gramsci. E aí para ele há a complementariedade e a articulação entre a violência legal promovida pelo fascismo e entre a violência ilegal, do ponto de vista da legislação, e a repressão legalmente produzida pelo Estado. E aí, citando uma vez mais um texto de julho de 21, ele diz que existem hoje na Itália dois aparelhos repressivos e punitivos, o fascismo e o Estado burguês. Um simples cálculo de custo-benefício leva a prever que a classe dominante, em certo momento, buscará amalgamar também oficialmente estes dois aparelhos. Para isso, tentará quebrar as resistências opostas pela tradição de funcionamento estatal através de um golpe de força contra os organismos centrais do governo. Ou seja, ele já prevê claramente aqui um processo de fascistização e de amálgama, de articulação entre o aparato repressivo do Estado, até então Estado liberal, com o fascismo. E isto vai se dar com processos de acomodação, de readequação do próprio fascismo e também, simultaneamente, do Estado burguês. E aí ele vai, em diferentes momentos, de uma maneira muito intensa, registrar a cumplicidade ativa do Estado. Os fascistas, e essa é uma afirmação muito explícita, os fascistas só puderam realizar as suas atividades porque dezenas de milhares de funcionários do Estado, em particular dos organismos de segurança pública, delegados de polícia, guardas régios, carabineiros e da magistratura, tornaram-se seus cúmplices morais e materiais. Estes funcionários sabem que a manutenção de sua impunidade e o êxito de suas carreiras estão estreitamente ligados aos destinos da organização fascista. E por isto têm todo o interesse em apoiar o fascismo em qualquer tentativa que este faça no sentido de consolidar sua posição política. Então não é que estes setores expressivos da velha ordem vão ser varridos pelo fascismo. Expressão dos anos 20 e expressão dos anos atuais. Nós vamos varrer todos eles. Estes setores dominantes não serão varridos, eles serão incorporados, eles serão assimilados na dinâmica do fascismo, que vai se adequar, que vai se conformar à sua perspectiva, que, como se sabe, é das pequenas corrupções, dos pequenos favores, de uma dinâmica que em tese é combatida pelo fascismo, mas que na prática não é. A cumplicidade agrava a crise do Estado liberal e favorece o fascismo. Se o governo deixa que a Constituição seja impunemente violada, se permite a formação no país de bandos armados, isto significa apenas uma coisa, que o governo violou o juramento de fidelidade à Constituição. Significa apenas que está sendo preparado por parte dos organismos estatais que se agrupam no poder executivo um golpe de Estado. Significa apenas que já vivemos na Itália o ambiente pelo qual decorre necessariamente o golpe de Estado. Então, mais uma afirmação, mais um texto de 1921 que dizia que a perspectiva da classe dominante era o golpe de Estado, era a constituição de um regime fascista que só vai se consolidar bem mais adiante. E que o judiciário, o poder judiciário, pela sua própria conformação subordinado ao poder governamental, e aí a forma de nomeação dos juízes do Supremo Tribunal, uma estrutura hierárquica que se assemelha muito à que a gente tem no Brasil, que esse judiciário jamais resistiria ao fascismo. Onde, como na Itália, a força armada depende do governo, que pode, quando assim o desejar, dissolver a Câmara com as baionetas, não existe democracia, existe ditadura, isto é, a reação permanente. Então essa estrutura facilitaria inclusive um autogolpe, a mobilização por parte de um governante do exército contra as demais instituições no sentido da radicalização de um regime, o que vai se efetivar de fato com Mussolini. No final de 21 há uma greve geral em Turim, que é desencadeada contra a condenação de operários que são injustamente acusados de um assassinato.
Isso, nesse processo, é uma grande greve operária, e o Gramsci entende esta greve como fundamental, como politicamente muito importante, que ela poderia ser o primeiro episódio de uma luta sem tréguas contra a organização da justiça burguesa. E ele vai dizer que a greve geral de Turim tem um grande valor e um grande significado. Significa que a classe operária libertou-se finalmente desta forma de opressão espiritual, que a classe operária começa a ver nos tribunais nada mais do que uma arma da ditadura burguesa, que é preciso quebrar e destruir. No entanto, essa greve não foi o primeiro ato de uma série de outros, mas justamente por conta das estratégias assumidas pelos socialistas, esta greve com caráter estritamente político, pronunciadamente político, ela não vai ser seguida, ela não vai se desdobrar em outras greves com esta característica. Passando ao quarto desses pontos que eu destaquei, e que tem uma relação muito direta com o primeiro deles, que é a política de apaziguamento. Este quarto ponto que eu destaco é a crítica à burocracia sindical, à ineficácia, ao desastre estratégico, tático, político, organizativo de um movimento sindical dirigido por setores burocratizados. A Itália tinha como sua grande organização do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, a Confederação Geral del Lavoro, Confederação Geral do Trabalho, dos Trabalhadores, que era dirigida pelo Partido Socialista e que, portanto, era orientada a partir de uma perspectiva política reformista e, concretamente, neste contexto também de apaziguamento e de minimização da ameaça fascista, de discursos de confiança, de discursos extremamente formais, artificiais e frágeis em relação a este processo. Em março de 21 há um congresso da Confederação Geral do Lavoro, e esse congresso não pôs e não resolveu nenhum dos problemas vitais para o proletariado no atual período histórico. Este é o balanço crítico que é feito pelo Gramsci, que vai acrescentar que é muito grave a omissão frente à escalada de atentados fascistas. Segundo eles, os operários e os camponeses são fuzilados impunemente por bandos armados mercenários, e enquanto isso a burocracia sindical fazia discursos apaziguadores, colocava panos quentes, minimizava a repercussão deste processo numa atitude de clara omissão. E ele vai explicar e vai buscar entender isso como expressão de um processo de transformismo. Transformismo é um conceito que ele desenvolve depois de uma forma muito mais sistemática nos cadernos, segundo o qual uma organização que é constituída a partir de uma determinada perspectiva se transforma molecularmente ao longo do tempo em algo distinto até que se converta no contrário daquilo que era até então. Então, uma organização que era expressão da perspectiva do projeto histórico dos trabalhadores se converte, a partir deste processo transformista, em uma organização burocrática para a conciliação de classes, para o apoio a perspectivas burguesas. E aí ele vai ter uma citação que caracteriza isso quando ele diz: quem são os dirigentes da Confederação Geral? Estes homens não vivem mais para a luta de classes, não sentem mais as mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas esperanças vividas pelas massas. Entre eles e as massas se criou um abismo insuperável. Estes homens já não veem o inimigo na burguesia, mas nos comunistas. Têm medo da concorrência. São líderes que se tornaram banqueiros de homens em regime de monopólio. E aí a gente pensando a burocratização da nossa organização sindical atual, o quanto disto não é absolutamente cabível. O quanto de dirigentes sindicais se tornaram administradores de fundos de pensão, administradores de processos de gestão de capitais em nome dos trabalhadores, mas muito, muito afastados da dinâmica, da concretude das relações de trabalho efetivas. E claro que a conclusão disso é que isso vai produzir, de um lado, uma incapacidade de compreensão e, portanto, de formulação de estratégia, e de outro, a perda do efetivo respeito por parte dos trabalhadores, que não mais enxergarão iguais nos seus dirigentes. As massas não mais obedecem aos líderes que os abandonaram covardemente no momento de perigo e dos massacres. E aí é interessante como que estes burocratas reagem ao abandono, à perda de influência, à perda de capacidade organizativa.
eles reagem acreditando que foram aceitos pela burguesia e que, portanto, aquelas negociações que se davam até então continuarão se dando de forma indefinida. Só que justamente por não controlarem mais as massas, eles se tornam lixo, eles se tornam descartáveis, eles se tornam desnecessários para a classe dominante. E o Gramsci vai perceber e apontar isso de uma forma também muito clara. Os líderes sindicais só são respeitados na medida em que se crê que eles gozam de confiança das grandes massas trabalhadoras, na medida em que possam evitar greves e convencer os operários a aceitar resignadamente a exploração e a opressão do capitalismo. O grande drama para esses burocratas é que eles perderam o controle dos trabalhadores. E perdendo o controle dos trabalhadores, eles deixam de ser úteis à classe dominante. E, portanto, eles podem facilmente, do ponto de vista da classe dominante, serem varridos, porque eles não desempenham mais uma função concreta de colaboração. Por último, um quinto ponto relevante na reflexão do Gramsci é a relação da burguesia com o fascismo. E ele dialogava de forma muito permanente e crítica, né, com a suposição que o Partido Socialista faria de que a burguesia não iria se jogar nos braços do fascismo, de que haveria um caráter democrático, de que aquilo ali era demais para uma burguesia que supostamente já construía uma certa tradição democrática, uma certa visão intelectual, um conjunto, né, de ilusões com as quais o Gramsci dialogava e que criticava de maneira muito enfática. Então, ao contrário, para o Gramsci, o que se tinha na Itália era uma democracia frágil, produto de uma burguesia reacionária, de uma burguesia que no próprio processo de unificação italiana excluiu qualquer possibilidade, né, de um caráter popular mais amplo, conduziu este processo de uma maneira extremamente restritiva e, portanto, né, dizia o Gramsci, que a ausência nos burgueses de todo o espírito de civismo e lealdade em face das instituições sempre impediram a existência de um Estado parlamentar bem organizado. E, portanto, o que se constituiu em termos de democracia liberal na Itália foi algo muito frágil, muito limitado, sem uma base social mais ampla, sem uma base concreta mais efetiva, por conta justamente, né, do caráter, da característica, né, das limitações desta burguesia e do seu caráter extremamente antipopular. E, portanto, esta seria uma burguesia que se deveria ter claro que não teria nenhum compromisso com a legalidade. Dizia o Gramsci que a realidade mostrou de modo mais eficiente possível que a legalidade é uma só e existe somente enquanto se concilia com os interesses da classe dominante. No dia em que o sufrágio e o direito de organização se tornaram meios de uma ofensiva contra a classe patronal, esta última renunciou a qualquer legalidade formal e passou a obedecer apenas à sua verdadeira lei, ou seja, a lei do seu interesse e da sua conservação. Surgiu assim o fascismo, que se afirmou e se impôs, fazendo da ilegalidade a única coisa legal. E, portanto, este aparente paradoxo ele é característico, ele é intrínseco ao fascismo, mas ele é assumido, né, pela burguesia, como a gente já viu, com a cumplicidade do Estado, das instituições do Estado, mas também da própria classe dominante em si. Existe um momento na história em que a burguesia é obrigada a repudiar o que ela mesma criou, ou seja, aquelas instituições da democracia liberal que eram tidas, né, como intrínsecas à burguesia, mas que são facilmente dispensadas por ela. E acho que é importante registrar aqui que o fascismo não surge como um instrumento pensado maquiavelicamente pela burguesia. O fascismo efetivamente surge, né, como a gente já falou, como expressão de uma pequena burguesia, como expressão, né, de insatisfações, de revoltas que assumem um conteúdo social reacionário dentro desta forma de organização. Então não é que desde o princípio a burguesia tenha maquinado e planejado o fascismo enquanto uma alternativa para um momento de crise. Ele não surge exatamente desta maneira, mas a partir de um determinado momento o que se dá, né, é a possibilidade concreta de uma articulação, de uma
de um ajustamento, e é uma expressão que o Gramsci usa muito, né, entre o fascismo, com esta característica, né, que ele é intrínseca, e a burguesia, que não o tem como primeira opção, mas que vai passar a tê-lo como uma opção viável, que vai passar a entender o fascismo enquanto a forma efetiva, né, de enquadramento da sociedade, de enquadramento das relações sociais ao seu processo de dominação. Então, esta opção pelo fascismo por parte das classes dominantes, diz o Gramsci, né, que a classe proprietária repete, em face do poder executivo, o mesmo erro que comete em face do parlamento. Acredita que pode se defender melhor dos assaltos da classe revolucionária, abandonando as instituições do seu Estado aos caprichos histéricos do povo dos macacos, da pequena burguesia. E é interessante que ele diz isso, que ele faz esse registro praticamente 2 anos antes da marcha sobre Roma, ou seja, num momento em que o socialismo dominante, a burocracia sindical não cogitava qualquer possibilidade, né, de que o fascismo fosse uma ameaça real e concreta. O Gramsci estava indicando isso, estava percebendo essa característica, estava percebendo esse processo, né, de modificação, de acirramento da crise de um lado, né, e a possibilidade de que o fascismo se apresentasse enquanto alternativa para a resolução deste impasse histórico. E aí o Gramsci vai tratar, né, de uma percepção dos socialistas, né, de que aquilo seria bizarro demais para que a burguesia assumisse, né? Um mentecapto como Mussolini, né, alguém intelectualmente tão limitado e incapaz, que proferia impropérios sistematicamente, que dizia coisas as mais absurdas, aquele sujeito, né, para uma burguesia ilustrada da terra de Dante, etc., todos as possíveis ilusões, né, que eram reproduzidas, o Gramsci dizia que isto absolutamente não garantiria nenhuma limitação ao fascismo, que a única limitação ao fascismo seria aquela que a classe trabalhadora organizada fosse capaz de impor. Dizia o Gramsci, então, que os burgueses hoje, meio amedrontados e meio estupefatos, encaram este homem, Mussolini, que se colocou a seu serviço, como uma espécie de novo monstro, como alguém que revoluciona situações reais e cria história. Nada mais falso. A incapacidade de articular entre si os elos de uma construção histórica é tão grande neste epilético quanto é no subversivismo malthusiano dos líderes burgueses tradicionais. São todos uma só família. Representam, tanto uns como os outros, a mesma impotência. A luta contra as reivindicações e a resistência contra a desforra operária partem de bases bem mais concretas, mas é certamente significativo para a seriedade da vida política italiana que no topo da construção que se conserva de pé graças a um poderoso sistema de forças reais, encontre-se este homem, que se deleita proclamando a sua própria força e se masturbando com as palavras. Então essa incapacidade, esse aspecto quase que anedótico, né, das bizarrices produzidas e proclamadas pelo fascismo, é um elemento a ser considerado como um sintoma, né, como um signo da degradação do sistema, da ordem política, mas não como uma garantia de que aquilo não fosse uma ameaça real. Os políticos da burguesia, que julgam a partir de sua impotência e de seu medo, falam de um subversivismo reacionário. Para nós e para todos os que compreendem algo do jogo de forças que constitui a política, trata-se apenas de um presunçoso. Mas deixe-se claro, entenda-se claramente isso, um presunçoso efetivamente perigoso, né, que expressava, né, uma ameaça real e concreta. Dito isso, né, identificando esses elementos centrais, que me parece que são muito importantes, né, enquanto lições políticas, enquanto elementos de um processo real e concreto, percebidos de uma forma muito aguda, né, pelo Gramsci enquanto este processo se desencadeava, acho que a gente pode encaminhar, né, para uma conclusão, e tentando pensar sobretudo este momento, né, da conformação de um governo fascista. Me parece que a lição mais importante, né, da análise do Gramsci é que a configuração de um regime fascista não é um ato momentâneo, não é um ato único. Não se dá na marcha sobre Roma ou no dia que Mussolini foi nomeado primeiro-ministro. O processo de fascistização inicia muito antes
ele se intensifica e se acelera ao longo dos anos de 1921 e 22, sem que o fascismo ainda esteja no governo, e ele não se encerra com a posse de Mussolini no final do ano de 1922. Ao contrário, ele perdura por alguns anos ainda, né, como um processo de idas e vindas, né, de opressões e resistências, até que finalmente, né, em 1926, a gente pode ter, 4 anos depois, a gente pode claramente identificar um regime fascista no conjunto das suas características, um fechamento completo do regime. Então, o Partido Nacional Fascista, com essa característica, a partir de uma organização anterior mais frágil, é fundado em 1919. Né? Ao longo de 20 e 21 tem esse processo de ascensão, que não é apenas eleitoral, mas que é sobretudo da ação das tropas de choque, das organizações, das milícias, dos atentados políticos, das agressões, né, que configura e constitui muito da sua força. Também, ao longo deste processo, né, de ajustamento, de articulação, de acerto com as classes dominantes, né, por exemplo, com o latifúndio, constituindo tropas de choque contra trabalhadores rurais, contra camponeses, na defesa da propriedade dessas terras. Em maio de 1921 é um momento importante porque há uma eleição, e nesta eleição o Partido Nacional Fascista elege 35 deputados, mas mais do que isso ele elege esta bancada como parte do Bloco Nacional, como uma articulação conservadora que inclui forças políticas muito tradicionais. Portanto, esta articulação do fascismo quanto elemento novo com aquilo que existia, né, da velha política tradicional já se dá nesse momento. E o Bloco Nacional elege 105 deputados. E o resultado desta eleição precipita e agrava o processo de divisão, na medida em que tanto a centro-esquerda como o Partido Socialista, quanto o centro, né, o Partido Popular Católico, quanto a direita, o Bloco Nacional, elegem um pouco mais de 100 deputados, elegem um pouco mais de 20% do parlamento, que se complementa com uma infinidade de pequenas organizações, algumas de caráter regional. Portanto, se constitui nesta eleição um processo de fragmentação muito grande que vai criar uma instabilidade política que só se resolve a seu modo, né, com a ascensão de Mussolini ao poder 1 ano e meio depois. E o Partido Comunista, que tinha sido fundado 1 ano e 4 meses antes, elege 15 deputados. E esse resultado é considerado pelo Gramsci um resultado muito insuficiente em relação à necessidade que se tinha de empreender uma resistência. E, portanto, o Gramsci vai fazer um balanço muito crítico, né, em relação a este processo. Em junho de 21, como resultado dessa eleição, se constitui o governo Bonomi, né, um integrante de uma ala reformista, de uma cisão reformista do Partido Socialista, que constitui um governo que dura até fevereiro de 1922, um governo de muita instabilidade, né, de muita tentativa de conciliação, sem que existissem possibilidades concretas de que essa conciliação se efetivasse. Em fevereiro de 22, ele cai e se constitui um outro governo, que é de Luiz de Facta, da União Liberal, um governo de centro, que tenta ainda também, sob um outro formato, a estabilização política, mas é tarde demais e não consegue. Em outubro de 22, a Marcha sobre Roma encerra, né, esta experiência e permite, enseja a constituição, né, do governo Mussolini, que ao longo do tempo e com a continuidade deste processo se converterá no regime fascista propriamente dito. Quando se deram essas eleições, né, em maio de 21, o Gramsci faz um balanço da derrota, um balanço que precisa levar em conta o contexto de repressão política, o contexto de ataques fascistas, né, o contexto de dificuldade de mobilização por conta, né, desse processo de repressão, mas que também tem como elemento fundamental o desânimo e a desmobilização operária, que são decorrentes da traição e da derrota das greves do Piemonte, né, das greves de Turim, do ano anterior, e que, portanto, este elemento tem que ser considerado também como um elemento, né, que leva, inclusive, uma parte significativa da classe trabalhadora à abstenção. E o Gramsci identifica um contexto de apatia e abstenção muito grandes, né, e é muito crítico em relação a isso. Né, ele diverge radicalmente da consideração de que aqueles que não foram votar não foram porque são críticos ao regime. Né, diz não, ao contrário.
a apatia não é indicador de capacidade política, mas ao contrário é sintoma de dissolução e confusão mental. A abstenção jamais pode ser assumida como prova de capacidade política. E me parece que é uma indicação bastante importante, né, no sentido de entender que aqueles que sequer foram votar não estavam em processo de mobilização para resistir aos ataques empreendidos pelo fascista e, portanto, não poderiam ser contabilizados como parte, né, desta resistência até que esta condição de apatia fosse efetivamente revertida. 9 meses depois, quando cai o governo Bonomi, o Gramsci faz um novo balanço, né, e um balanço que mostra, que expressa dramaticamente a percepção do sentido de que o regime político está carcomido, de que a revolta em relação às instituições vigentes é gigantesca, mas que esse é o elemento dramático, né, que o regime não é identificado com a direita, não é identificado com setores mais conservadores, mas por conta, né, da política de colaboracionismo, né, do Partido Socialista, o regime é identificado, quem se identifica como anti-regime, paradoxalmente é o fascismo, e a gente sabe a consequência, né, política disso. Ele registra então que aos olhos do país todo o parlamento não passa de um corredor escuro e sem saída. Portanto, essa é a dimensão, né, do descrédito com a política estabelecida. E que, tragicamente, o Partido Socialista não é identificado como a superação, como uma via possível de superação deste sistema, mas a mais tradicional organização da classe trabalhadora passa a ser confundida com o Partido Popular, com o centro, com as velhas políticas. O Gramsci chega a observar, né, que nas regiões rurais os camponeses, tal é a aproximação entre socialistas e populares, já não distingue mais o que é um e o que é outro. Isso evidentemente coloca, né, o Partido Socialista, a força ainda hegemônica, né, de esquerda, que tem mais de 100 parlamentares, né, que elegeu 100 e poucos parlamentares contra 15 dos comunistas. Essa força vai ser vista, né, como uma força de colaboração com a ordem e, portanto, não vai ser uma via possível, né, para a superação daquilo que a maior parte da população italiana entendia que precisava ser superada. E aí o Gramsci faz um balanço neste momento, né, do processo que já antecipava a ascensão de Mussolini, né, e a construção de um regime fascista. Dizia o Gramsci em fevereiro de 22 que o novo regime articulará as mais obscuras características de nossas tradicionais camorras, com os novos traços do Estado social-democrata, cínico, demagogo, hipócrita, corruptor e corrupto. Bonomi, deste ponto de vista, foi um verdadeiro precursor. Mas para atingir plenamente o objetivo, é preciso atravessar um período de ajustamento. Um deles foi atravessado pela crise de violência do fascismo. Uma outra fase do período de ajustamento é representada pelas crises parlamentares. É no parlamento que se deve efetuar a ligação entre elementos dirigentes das velhas e novas camorras. E esses dois aspectos e a articulação entre eles é muito importante, né? De um lado, o elemento da violência como sendo constitutivo, como sendo um elemento fundamental, né, deste ajustamento, desta readequação, né, da imposição física contra os processos e as formas e os movimentos de resistência, mas de outro, a articulação entre a velha e a nova camorra. E não é por acaso que ele usa, né, o termo vinculado à máfia, né, para tratar as velhas classes dirigentes políticas, né, identificadas com a corrupção, com a crise do sistema, que passam a se ajustar, a se adequar, a se articular como base de apoio ao fascismo. E o fato de que o fascismo as recebe, né, e as integra em uma perspectiva que vai descontentar uma parte de sua base social, mas que vai ser imprescindível, né, para que ele constitua e configure um novo bloco político que tome o poder, que constitua governo e que empreenda as fases seguintes desse processo de ajustamento com a destruição das instituições liberais. Por último, as origens do gabinete do Mussolini, que é o título de um artigo, né, publicado pelo Gramsci alguns dias depois, né, da marcha sobre Roma, né, da nomeação de Mussolini. Ele vai indicar que isto é a expressão, que ele vai sistematizar que isso é produto da articulação entre um conjunto de elementos.
a fragilidade da burguesia italiana, a sua completa falta de compromisso democrático, que não é algo novo, mas que é algo que se expressa já desde o ressurgimento, desde o processo de unificação italiana e da forma com que este processo foi conduzido e aquilo que ele desencadeou. O fato de que a esta crise de dominação as forças políticas de centro-esquerda, socialistas, populares, etc., buscaram responder através de concessões paternalistas, de políticas assistencialistas, de tentativas de estabelecer compromissos que já não eram mais possíveis e que com isto desarticularam, desorganizaram e desconstruíram os instrumentos de resistência da classe trabalhadora. Esse vai ser um elemento muito, muito importante, tanto na análise, de políticas como a do governo Bonomi, quanto e sobretudo no impacto da derrota das greves operárias, das greves do Piemonte, das ocupações de fábrica e da desmoralização que é decorrente disso. Uma derrota que tem como elemento central, decisivo, a traição do Partido Socialista, a perspectiva de apaziguamento que é imposta aos operários por esta organização. E por último, a crescente articulação entre as confederações empresariais no seu conjunto, sobretudo a burguesia industrial italiana, as associações rurais que expressam os interesses do latifúndio tanto do sul quanto do norte, e o fascismo. Este processo de articulação, esse processo de ajustamento, esse processo de construção de uma alternativa que seja ao mesmo tempo da burguesia italiana e do fascismo, que não haja oposição, que não haja tensões entre ambas, mas que desemboque num sentido único. Este processo se dá ao longo deste período que a gente enfocou de forma mais específica, entre 21 e 22, e se complementará ao longo dos primeiros meses, do início do governo Mussolini. Então acho que isso é importante, é uma lição política, é importante sobretudo este caráter processual. Não é uma data, não é um momento único, mas há um ajustamento ao longo do tempo, e que não vai se encerrar com a posse de Mussolini. Ao contrário, dali em diante ainda estão desafios e possibilidades e alternativas e construções de resistência, mas ao mesmo tempo, isso entra no período seguinte, também vão ser marcados por inúmeros equívocos políticos, por inúmeras ilusões, por tentativas de conciliação que já não são mais viáveis, e isto vai determinar, em última instância, o triunfo e a consolidação do fascismo e a transformação de um governo liderado por um fascista, que se tem a partir de outubro de 22, em um regime fascista que se tem em 1926. Então, sendo isso, eu entendo que esse conjunto de elementos identificados pelo Gramsci tem uma enorme atualidade, com as devidas mediações, evidentemente, sem um transplante mecânico e automático, mas nos permitem pensar desafios e situações que se colocam presentes, e me parece que, portanto, é importante trazê-los à luz, é importante que se destaque alguns desses elementos. Agradeço àqueles que assistiram o vídeo, que buscaram pensar e integrar alguns desses elementos na sua interpretação dos desafios que a gente vive hoje, que me parece que é um exercício, um desafio bastante possível e importante.